queremos ser sustentados por Deus. Nós queremos ser sustentados pelo Espírito Santo. Você quer? Nós queremos. Vem, fogo abrasador. Vem abraçar as minhas necessidades. Vem, Espírito Santo. Vai preparando aí a sua palavra também, meu irmão, abrindo aí em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, para que nós possamos orar com a palavra, mas também refletir sobre aquilo que Deus quer nos trazer, sobre o título A Fé é uma Esperança. Vem, Espírito Santo, neste momento, vai nos levando a este encontro contigo através da palavra. Hebreus, capítulo 11, uma palavra também já muito conhecida, capítulo 11, versículo 1, que é toda a temática da reflexão da palavra nesta noite. Vai dizer assim a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Sim, meu irmão, a palavra de Deus, ela vai, assim, nos introduzindo cada vez mais na presença de Jesus. O tema para a reflexão desta noite é a fé é uma esperança. E esta passagem, né, de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, mas todo o contexto de Hebreus, no capítulo 11, traz para nós, assim, assim mesmo como uma direção muito concreta daquilo que, aliás, além de concreta, assim, muito objetiva, muito clara daquilo que Deus quer nos falar sobre a fé como um fundamento da esperança. Amados e amadas de Deus, quando nós falamos assim, aliás, quando a palavra de Deus aí em Hebreus, no capítulo 1, quando a palavra ela menciona assim, ela traz a fé como um fundamento da esperança, nós precisamos assim compreender um pouco do que significa esta palavra fundamento, uma palavra assim tão necessária que dá assim embasamento para muita coisa na nossa vida. Fundamento quer dizer assim a base, o alicerce. E se nós assim mesmo nos aprofundarmos um pouco na palavra alicerce, nós vamos entendê-la como algo que sustenta, algo que está ali como uma base. Quem é da construção civil vai saber muito melhor do que eu, quem compreende, quem está nessa área de atuação, sabe que na construção aí, na construção de uma casa, o alicerce é muito importante. E assim, na vida de um cristão, o alicerce da sua fé é que traz esperança para a sua vida. A palavra ela vai dizer assim que a fé como fundamento da esperança vai dizer assim que fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Olha que interessante. Fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Imagine você aí diante de uma situação pela qual você assim não tem tanta habilidade, você não domine tanto, você não tem tanta, vamos usar aqui a expressão habilidade, que fica mais fácil a compreensão. Imagine você diante de algo que você não tem tanta habilidade, ou de algo que você está fazendo pela primeira vez. Ou podemos falar aqui das mudanças que muitas vezes ocorrem nas nossas vidas, que toda mudança pela qual a nossa vida é submetida, isso traz às vezes no nosso coração um pouco de receio. Tudo que é novo traz um pouco de receio. E a palavra vai dizer assim que a fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Ou seja, amados irmãos, a fé
é aquilo que vai impulsionar-me a caminhar sem perder a esperança no Senhor. Aquilo que vai me impulsionar a continuar caminhando sem perder a esperança no Senhor. Então, diante aí dos momentos da sua vida, diante das situações aí da sua vida, você precisa mesmo pedir sempre a Deus a graça de viver isso aí, de viver a sua fé como uma esperança que vai alimentando aí o seu coração. E a esperança aqui, nós podemos dizer que a esperança, ela vai muitas vezes agir na sua vida como uma âncora, uma âncora que vai impulsionar e vai nos segurar nas horas mais difíceis, nas horas de dificuldade da sua vida. O que é uma âncora? Quando nós falamos em âncora, nós vamos lembrar aí de grandes embarcações, nós vamos lembrar aí de navios que, quando colocam aí, vamos dizer assim, quando acaba fixando aí a sua âncora ali num determinado local, aquilo ali, aquela âncora, ela vai fazer o quê? Ela vai segurar ali a embarcação, ela vai imobilizar a embarcação, ela vai apoiar a embarcação, ou seja, ela vai segurar a embarcação. Então, a esperança é essa âncora que nos segura nas horas de dificuldade, pelas quais nós muitas vezes passamos em nossa vida. Então, a esperança deve atuar na nossa vida como mesmo aí esta âncora para nos sustentar. E Jesus é a esperança da sua vida, meu irmão. Jesus é a esperança da nossa vida. É por isso que nós precisamos, assim, sempre centralizar a nossa vida em Jesus. E centralizar a nossa vida em Jesus significa ter, mesmo assim, ter confiança em Jesus. Então, quando nós centralizamos a nossa vida em Jesus, esse nosso ato, ele vai trazer, assim, uma nova esperança no nosso coração, que vai nos fazer acreditar mais e vai gerar aí uma grande confiança no nosso coração. É por isso que muitas vezes nós olhamos para a vida dos cristãos, aqueles cristãos que mais passam por lutas na vida, a gente vê que, mesmo passando ali por aqueles momentos de dificuldade, a gente vê ali um sorriso mesmo estampado na vida daquele irmão, que mesmo diante das lutas, ele está fazendo tudo com prazer, está fazendo tudo com um sorriso estampado no rosto. Isso é o quê? Isso é a esperança que está sendo brotada naquele coração. E a igreja, na sua sabedoria, a igreja vai nos ensinar aí que a esperança, ela é uma virtude teologal. A igreja vai nos ensinar que essa esperança, ela vai nos levar, assim, vai levar ao povo de Deus a crer em Deus, em tudo o que a crer em tudo aquilo que Deus nos disse, aquilo que Deus nos revela, as verdades reveladas. A igreja vai nos ensinar sobre estas virtudes teologais da esperança, né, que nos faz muitas vezes assim, nos ajuda a agir pelo bem em relação a Deus, que nos religa a Deus. Então esta virtude, ela provoca isso em nós. Então a fé, ela é uma esperança que deve ser cultivada na vida de todo cristão para melhorar o nosso relacionamento com Deus. E quando nós falamos, amados irmãos, quando nós falamos dessa virtude da esperança, a virtude teologal da esperança, quando nós falamos, ela nos ajuda a desejar aqui nessa terra, eu e você, todos nós, nos ajuda a desejar e a esperar tempos melhores. Olha que maravilhoso. Aqui nessa terra, esta virtude, ela nos ajuda a esperar tempos melhores. E quantos de nós não estamos
precisando mesmo pedir a Deus a graça desta virtude mais, assim, atuante em nossa vida, para que nós possamos, assim, ver além da nossa visão. Ou seja, ver pela sobrenaturalidade de Deus, que nos ensina, assim, a dar um passo na fé, que nos ensina a ver as situações, a ir além, a dar passos para o nosso crescimento, a passar pelas situações. E esta virtude, ela precisa mesmo aparecer na nossa vida, ela precisa mesmo estar aí atuando na vida do cristão. O quanto nós precisamos mesmo ser alimentados por esta esperança, né, irmão? Quanto a sociedade, as pessoas que convivem muitas vezes conosco, não precisa desta esperança alimentada. Então a esperança ela é necessária, né, irmã, para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que convivem conosco, principalmente no nosso lar, nós precisamos assim alimentar essa esperança. É ou não é? Você falando assim, Rodrigues, porque nós somos filhos de Deus, ser humanos, falhos, pecadores, mas filhos de Deus. Sim. Nós não somos robô. Robô vive sem esperança nenhuma. Com certeza, com certeza. Louvado seja Deus por isso, né? O Senhor me trouxe assim, você falando, o Senhor me trouxe assim, me mostrou eu e do meu lado um robô, né? O robô, você programa ele. É frio, né? O robô né? é frio. É frio. Não tem vida, Exatamente. Não tem esperança, não tem nada. Então, nós temos que tomar cuidado mesmo para nós não nos tornarmos um robô. Sim, diante da presença do Senhor, diante de tudo aquilo das riquezas que Ele coloca para nós, né? Que nem agora você falando, proclamando aí sobre a esperança, né? Que é uma virtude teologal, né? Então, quão rico, quão maravilhoso é isso, né? E quantas pessoas também a gente vê que está viva, está vivendo, mas está morta. Sim, né? sim, exatamente. Eu conheço pessoas que falam para mim, olha, eu estou andando, estou assim, mas eu estou morta por dentro. eu estou morta por dentro, eu não tenho mais expectativa nenhuma, não tenho esperança, não tenho fé, eu brigo com Deus, né? Então, você falando tudo isso, me veio na lembrança, né, essas pessoas, e aí até citar sobre o robô, né? Não sei, mas veio assim. Sim, exatamente. O robô, ele é uma máquina, né? O robô, ele precisa, assim, é como se fosse um equipamento que é manipulado pelas mãos humanas, está sendo controlado por um sistema. Então, como a irmã bem colocou, não consegue, assim, ter atributos humanos, não consegue, assim, gerar essa esperança. E a esperança nós podemos ter na luz que brilha na nossa vida, na luz que é chamado o nosso Senhor Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja, ele vai falar bastante sobre a fé, é um importante aliado, né, para nossa assim, para os nossos estudos, para a nossa orientação, né, principalmente quando nós vamos estar falando aí sobre temas tão importantes como a fé. O Catecismo vai dizer que a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Olha que bonito, uma adesão por inteiro a Deus que se revela. Quando fala inteiro, está falando uma parte completa, não está falando na metade, né? Ou seja, pela fé o homem se entrega todo a Deus. Pela fé, o homem se entrega todo a Deus que se revelou e continua se revelando a nós. Uma colocação importante nesse momento da reflexão é dizer que a fé é necessária para a nossa salvação. A fé é necessária para a nossa salvação. E o próprio Senhor Jesus vai nos afirmar isso. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, o próprio Senhor Jesus vai nos afirmar quando ele diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Quer colocação assim mais objetiva do que essa? Eu acho que não há. O próprio Senhor Jesus nos diz que a fé é necessária para a nossa salvação. E aqui nós podemos acrescentar, melhor dizendo,
é necessário crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. É necessário crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Esta colocação está no Evangelho de Mateus, também no capítulo 16, versículo 16, e está também no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 26, e no capítulo 6, versículo 40. Esta afirmação de que é necessário crer naquele que enviou Jesus, ou seja, crer em Deus. A fé é um dom sobrenatural, amados irmãos. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Olha que bonito. Para crer, nós precisamos dos auxílios interiores do Espírito Santo. A prova disso é a realidade que muitas vezes nós vivemos. Precisamos e vamos precisar sempre dos auxílios do Espírito Santo para nos ajudar, como vai dizer aí o Catecismo da Igreja no parágrafo 179, que diz aí que nós precisamos, para crer, nós precisamos aí dos auxílios interiores do Espírito Santo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos disso. E nesse momento, eu quero convidar mesmo assim você a se juntar conosco mais uma vez, a continuar clamando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo gere no seu coração a fé, meu irmão. Para que o Espírito Santo gere no nosso coração a fé que precisamos. Vá pedindo isso ao Espírito Santo neste momento. Peça ao Espírito Santo a graça de ser auxiliado por Ele neste momento, a ter uma fé nova, uma esperança nova ao seu coração. Diante de tudo isso que foi colocado na reflexão desta palavra, diante de tudo que foi falado da fé, da esperança, como uma virtude teologal, a fé, a esperança, a caridade, essas 3 virtudes teologais importantíssimas que a igreja nos apresenta. Oh, Espírito Santo, vem visitar-nos neste momento, vem passear no nosso meio, Espírito Santo. E vem me ensinar. Vem visitar, Espírito Santo, a vida do Valdir Café, o nosso irmão lá da comunidade São Lucas, que está conosco. Vem visitar, Espírito Santo. Nosso irmão Ronaldo Camargo, o titular aqui, né, desta programação. Visita lá a família dele, onde quer que o Ronaldo esteja também, Espírito Santo. Visite, Espírito Santo, neste momento, a vida da Cida Almeida Melo, que diz: vem, Espírito Santo. E nós dizemos também, irmã, vem, Espírito Santo, no nosso meio. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Traz fogo no nosso meio. Nos faz acreditar, Espírito Santo. Vem, divino amigo, vem me iluminar, penetra minha alma, vem me santificar. Vem, divino amigo, vem me iluminar. Revela o segredo da
Para encerrar, meu irmão. Para encerrar, minha irmã. Faça fluir a graça agora. Solte a sua voz agora, meu irmão. Solte a sua voz, meu irmão. Solte a sua voz, minha irmã. Peça ao Espírito Santo. Peça o derramamento do Espírito. Deixe fluir a graça agora. Deixe fluir a graça sobre a sua vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faça fluir. Deixe fluir a graça agora, meu irmão. Deixe fluir, minha irmã. Vem, Espírito Santo. Toca-me, Espírito Santo. Toca aqueles que rezam conosco hoje. Toca, Espírito Santo, a todos aqueles que oraram conosco. Aqueles que são fiéis a esse programa. Aqueles que oram por esta rádio. Aqueles que oram por esse programa. Aqueles que oraram pela sua família. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, na vida de todos os sacerdotes das paróquias de nossa cidade, da Arquidiocese de Sorocaba. Como o nosso irmão mencionou aqui, no Padre Dirceu. Toca, Espírito Santo, a estes homens de Deus que nos trazem a Eucaristia, que nos aproxima de Deus, do nosso Senhor. Toca em todos os movimentos de nossa arquidiocese. Toca, Espírito Santo, nesta noite, nas programações desta rádio, em todos os programas que aqui realizam, que aqui evangelizam. Toca, Espírito Santo, em todos aqueles que deram o seu sim a esta emissora da comunicação. Toca em nosso irmão, o Ney, que disse o seu sim a esta emissora. Toca, Espírito Santo, dê sabedoria a este irmão na condução, na administração desta emissora da comunicação, a todos os envolvidos. Vem, Espírito Santo, sobre a vida do nosso irmão Ronaldo, dando sabedoria no discernir, no conduzir no futuro desta programação, deste programa Sal da Terra e Luz do Mundo. Vem, Espírito Santo, nos guia e nos governa também no nosso retorno para os nossos lares. Vem, Espírito Santo, põe a sua mão. Põe a sua mão no nosso retorno para a nossa casa, pois nós também somos missionários e estamos aqui por amor à obra. Oh, Espírito Santo, vem socorrer-nos neste momento. Socorre todos aqueles que rezam conosco. Vem visitar aqueles que são fiéis ao Espírito Santo, a este programa Sal da Terra e Luz do Mundo. Eu peço e desejo profundamente, meu irmão, que o Espírito Santo visite a sua vida. Você que é fiel a essa programação, você que é fiel a esta emissora da comunicação, emissora da Palavra de Deus, a Rádio Ave Maria. Oh, amado Deus. E foi muito forte a visita do Espírito Santo mesmo, sobre todos que estão sintonizados conosco, sobre quem vai estar vendo o reprise desse programa também. O Senhor mostrava assim mesmo uma grande explosão do seu amor, do poder do Espírito Santo mesmo. Amém. Sobre os lares. O Senhor mostrava o vento mesmo impetuoso, soprando sobre as famílias, amém, sobre os lares. Glórias, amém, glórias a Ti, Espírito Santo. Muito obrigado. Pessoas assim com muita dificuldade, com insônia. E nesse momento o Senhor fazendo essa visita poderosa mesmo. E a partir desta noite, você vai dormir como você nunca dormiu na sua vida, como você gostaria de dormir. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus pela sua vida, meu irmão, que nos acompanhou até aqui.